Às vezes eu fico pensando assim, como eu sou ingênuo, né? Passa pela minha cabeça a esperança do time se reforçar na próxima janela, trazendo jogadores interessantes. Mas a gente sabe que durante muito tempo o Fluminense está numa pegada pelo problema financeiro, pela dívida que só aumenta, 750 milhões de reais, a dívida do Fluminense só aumenta, não diminui. E o Fluminense tem se reforçado da seguinte forma, chegou Renato Augusto de graça, né, só com salários, contrato rescindido com o Corinthians, chegou Douglas Costa, também sem contrato, Gabriel Pires, também rescisão. O Fluminense não pagou por nenhum desses reforços, principalmente de jogadores mais experientes. E é dessa forma que o Fluminense se reforça. Eu acho que o Fluminense só pagou mesmo pelo Terãs. Acho que foi 13 milhões de reais que o Fluminense pagou pelo Terãs. E que até agora não entregou um bom futebol e se encontra machucado. A gente tem a expectativa de na próxima janela o Fluminense se reforçar, mas de que forma sem dinheiro? Quem no meio da temporada no futebol brasileiro ou no futebol sul-americano está livre no mercado, ou rescindindo o contrato, ou viria por empréstimo com opção de compra? Aí que está a ingenuidade. É de se confiar do scout do Fluminense? Porque foi noticiado que a era dos medalhões acabou. O Fluminense, quando trouxe um Nonato, que é uma ideia repetida, o Nonato, a esperança que gira em torno do Nonato é o Nonato de 2022, porque se for o Nonato do time búlgaro e for o Nonato do Santos, a gente está lascado. O cara não joga, o cara é reserva de um time da Série B, que é o caso do Santos. Então uma ideia repetida, o Nonato está sem chance lá no Santos, vamos atrás dele. Daqui a pouco vem com o Dodge, mas o Dodge é até titular lá no Grêmio. E assim, dessa forma que o Fluminense se reforça, sem inspiração e sem poder econômico para se reforçar. Né? Aí não é igual o Botafogo, que tem uma SAF, Textor vai lá, que é o jogador, briga, traz o jogador, paga. O Palmeiras, que tem a Crefisa, o Flamengo tem milhões de direitos de transmissão, e a boa administração do Flamengo também faz com que ele se reforce. Um presidente que não tem de onde tirar. E o pior, né? A certeza não está direcionada no reforço, na contratação na próxima janela. A certeza está direcionada na saída de jogadores. A gente sabe que o André vai embora, ele é titular, é um dos principais jogadores. A chance do Arias voltar da Copa América maior do que ele foi para lá, e ele sair, é enorme também. E o mais agravante é que o Fluminense só tem 50% dos direitos econômicos do Arias. Quando era para o Fluminense comprar os outros 50% do Patriotas, time que formou o Arias, o Fluminense não quis, foi investir em outros jogadores. A gente só tem 50% do Arias. E a venda do André, que seria a maior venda da história do Fluminense, né, porque tudo no mar é grande, o faraó, né, ele que construiu as maiores pirâmides do Egito, eu não vejo mais com esse otimismo arrumar 300 milhões de reais numa venda do André. Não vejo esse otimismo. Vindo de contusão, problema no joelho, desespero. Mas é um time desesperado. E o pior é que a colocação no Campeonato Brasileiro, quanto mais você está lá em cima, mais dinheiro você recebe da CBF. O Fluminense é o 20º colocado. O Fluminense está nas oitavas de finais da Taça Libertadores e da Copa do Brasil. Vai pegar o Grêmio. E ainda acho que não tem sorteio da Copa do Brasil, ainda a gente não sabe quem vai pegar. Você está confiante do Fluminense passar das oitavas de finais, mesmo sendo contra o Grêmio em crise, perdendo para todo mundo? É um jogo aberto. Não tenho certeza disso, de passarmos na situação atual. Nem contra o Grêmio. Aí o Fluminense precisa chegar numas quartas de finais de Libertadores, precisa chegar numa semifinal para ter as premiações e fechar um ano bem, porque a dívida que está em 750 milhões só vai aumentando cada vez mais. Com tanta premiação que nós recebemos em 2023, com o título da Recopa, a dívida aumentou. Aí como é que eu vou ter esperança de uma boa contratação no meio do ano? É certo, um zagueiro, um volante para o lugar do André, um atacante de lado, agora um centroavante, mas com que dinheiro? Que jogador está livre no mercado no meio do ano?
no futebol brasileiro para a gente trazer? Um jogador, um centroavante? Já tá praticamente certo que o Fluminense, chegando uma proposta boa pelo John Kennedy, o John Kennedy vai embora. O Fluminense quer se livrar do jogador, o Fluminense quer vender o jogador. John Kennedy vai embora. Ele já recebeu aí uma sondagem do Toluca do México, recebeu sondagem de alguns clubes europeus. Quando chegar uma proposta que o jogador aceite e que o valor seja bom para o Fluminense vai negociar o John Kennedy. Aí temos o João Neto, que está emprestado para o CRB, se eu não me engano. Tem o Luan Brito, que voltou do Porto. Tem o Cauã Elias, que também tem entrado no segundo tempo, mas não tem correspondido, depois da renovação de contrato tão enrolada que os empresários exigiram tanta coisa, o moleque também não está entregando dentro de campo. E tem um Cano com dor no joelho, dor no pé, não fazendo gol. O Fluminense vai reforçar, vai atrás de um centroavante. Que centroavante é esse que está livre no mercado? Vai buscar lá fora? Com que dinheiro? Mas tem 9, 8... Porra, tá rolando papo que o Fluminense está devendo ao Profut, né? Acho que é Profut, né? É o nome do time que o Lelê jogava. O Fluminense está devendo para o time que deu origem ao maravilhoso centroavante chamado Lelê. Tá devendo, no Fluminense não parcelou os valores da compra do Lelê e não pagou ainda. E como é que eu vou esperar um centroavante pro lugar do Cano? Né, gente? Não tem como. Itaboraí Profut, o nome do time do Lelê, que emprestou ele pro Volta Redonda e negociou ele pro Fluminense. O Fluminense tá devendo. E tá devendo também outros aí, cara. Meu Deus, é desesperador. E você tá no 20ª colocação, aí tá rolando um papo que no Douglas Costa não vai ser mais usado, o Gabriel Pires também. Ainda bem, porque não vão entregar, mas o Fluminense vai precisar trazer volante, vai precisar trazer atacante. O Douglas Costa é ponta e o Gabriel Pires é volante. O Fluminense recebeu uma proposta pelo Isaac. Olha só. É uma proposta do Sevilha da Espanha. Os espanhóis ofereceram 150 mil euros, cerca de 800 mil reais, quase R$1 milhão, pelo empréstimo do Isaac. A opção de compra seria, no final desse empréstimo, cerca de 5 milhões de euros, 30 milhões de reais por aí. 30 milhões de reais no final do empréstimo, opção de compra. O Sevilha queria comprar o Isaac. Além disso, o Fluminense teria direito a 15% do mais-valia numa futura venda do jogador. 15% do mais-valia destinado ao Fluminense. 30 milhões de reais é pouco pelo Isaac. Ainda bem que o Fluminense disse para o Sevilha que não pretende vender o jogador, aposta nele, ele está machucado no momento, ele estava sendo utilizado até pelo Fernando Diniz, e é um jogador de lado de campo, e é um garoto interessante com futebol para ser observado e para ser utilizado. Então é muito pouco. Você está com a perspectiva de se desfazer do Douglas Costa, de rescindir o contrato, de vender o JK, vai vender o Isaac, acabou, vai acabando as opções. O Arias pode sair, daqui a pouco você não precisa comprar mais um atacante de lá, você precisa comprar 2 ou 3. Então, pelo menos isso, o desespero não bateu a porta tão forte. E o Fluminense disse não pro Sevilha. Porque empresta, meu irmão. A opção de compra está no contrato, o camarada vai lá, o cara arrebenta no Sevilha, o moleque arrebenta, tem 20 anos, vai lá, chega no Sevilha, arrebenta, e o Fluminense vende uma joia por 30 milhões de reais, 5 milhões de euros, é muito pouco. É muito pouco pelo Isaac. Ainda bem que o Fluminense não aceitou, tá ficando desesperador. Aí o Calegari. Agora o assunto é o Calegari. O Calegari foi emprestado para o time Los Angeles Galaxy, foi bem. Aí teve uma contusão séria no joelho, o Los Angeles Galaxy não efetuou o direito de compra, devolveu para o Fluminense, ele agora está no Fluminense, jogou uma partida na lateral, é volante de origem. O Famalicão está querendo o jogador de qualquer maneira, está fazendo sondagens, propostas ao Fluminense, e as coisas avançaram. Está saindo, vai sair o André, pode sair o Arias. O Calegari tá na porta para sair, a coisa avançou muito com o time português, lá o Famalicão. A gente não sabe quanto o clube português ofereceu pelo Calegari, mas é mais um que tá saindo. E joga de volante, joga de lateral direito,
Joga de lateral esquerdo. É versátil, não é uma Brastemp, não é um grande lateral, nem um grande volante, mas é útil. Vai sair também. Como também saiu o Marcos Pedro, lateral esquerdo. A gente falou aqui, né, que o Marcos Pedro se despediu do Fluminense nas redes sociais. O jogador faz uma postagem nas redes sociais, no Instagram, se despedindo do Fluminense. Isso foi semana passada, isso. Então é sinal de que ele, tchau, tô indo embora. E ele foi mesmo. Ele fechou o contrato com o Noah, da Armênia, um time armênio, lateral esquerdo. Bom, promissor, lateral esquerdo. Assim como o Jeff Ter, também foi embora, tá jogando lá na Escócia, pelo Rangers. Né? Ficava sempre revezando ali. Uma hora o Marcos Pedro é o titular da lateral esquerda no Sub-20, outra hora é o Jeff Ter. Eles ficavam revezando a titularidade no Sub-20. É outro. O lateral esquerdo foi embora. Então, Marcos Pedro foi pro Noah, da Armênia. Calegari está indo para o Famalicão. André está indo embora. Pode ir para o Fulham, pode ir para o Milan. O Arias, só Deus sabe. O Fluminense só tem 50% dos direitos econômicos do Arias. E para piorar, o Daronco vai apitar Criciúma e Fluminense. Daronco vai apitar Criciúma e Fluminense. O árbitro mais caseiro do futebol brasileiro. Estamos lascados com o Daronco nesse próximo jogo do Fluminense. E para piorar, o Marcelo, que tá bem, tá treinando todo jogo, tá treinando, participando de todas as atividades. Segundo o GE, ainda é dúvida. Tá com dores musculares, ainda não tem a certeza se o Marcelo vai voltar. Ainda bem que o Diogo Barbosa tá voltando de suspensão, mas o Marcelo não quer trabalhar. O Marcelo não quer se queimar. Não sei, cara. Complicado. E eu ainda tenho que ter esperança de que um presidente completamente equivocado nas contratações, nos reforços, só trazendo jogador velho, jogador em final de contrato, livre no mercado, por empréstimo, com opção de compra, ele vai reforçar o time a partir do dia 10. Com que dinheiro? Com que capacidade? O Fred vai trazer mais algum amigo dele, do mundo da bola, que jogou Copa com ele, que jogou com ele na seleção, que jogou com ele no Cruzeiro, no Atlético. O Angione, com seus métodos antiquados, vai trazer mais um jogador velho. O Mário vai trazer mais algum amigo do Felipe Melo, um amigo do fulano, do ciclano, do Beltrano. Vai na dependência do que o jogador que o Mano indicar. Cadê a porra desse scout do Fluminense? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo. Flui!